Olá, aluno do nosso curso Carreiras Jurídicas, módulo 1, mais uma aula de penal geral. Estamos tratando da teoria geral do crime. Teoria geral que vai nos acompanhar até o final desse módulo. Módulo 2 é que nós passamos para a teoria geral da pena e penal especial. E o que nós já estudamos no assunto teoria geral do delito, teoria geral do crime? Vamos ver, ó. Tá aqui, ó. Dentro da teoria geral do crime, nós ainda estamos no seu primeiro substrato, o fato típico. Ainda estamos no primeiro substrato, o fato típico. E o fato típico, eu comecei pelo seu requisito conduta. No assunto conduta, nós já estudamos as teorias da conduta. Estão lembrados? Teoria causalista, teoria neocantista, finalista, social da ação, os funcionalismos. Depois eu parti para as características da conduta, voluntariedade, estão lembrados? Consciência e voluntariedade. Depois, as causas de exclusão da conduta. E na aula passada eu comecei espécies de conduta. E é exatamente nesse tópico que eu estudei com vocês crime doloso, crime culposo e o préter dolo. Na aula de hoje, eu quero estudar erro de tipo e, se der tempo, ação e omissão. Erro de tipo e ação e omissão. Se eu conseguir na aula de hoje estudar erro de tipo, ação e omissão, se prepara, porque na próxima aula, resultado e nexo causal. Aí fica faltando somente tipicidade para eu encerrar o fato típico e já partir para a ilicitude. Eu gosto sempre demonstrar através desse cronograma aqui o que já estudamos e o que ainda temos para estudar. Fica mais fácil, você consegue ir percebendo a evolução do seu estudo, do seu conhecimento e o que falta para nós terminarmos o curso, tá ok? Então o tema da aula de hoje, erro de tipo, despenque em concurso. Erro de tipo, despenque em concurso. Vamos começar com conceito. Dá uma olhada, ó. Eu já trago até o slide pronto para vocês aqui nesse começo de aula. Quando o assunto é erro de tipo, nós temos que lembrar que estamos diante de uma falsa percepção da realidade. O erro de tipo nada mais é do que a ignorância, ou o erro que recai sobre as elementares circunstâncias ou qualquer dado agregado ao tipo penal. Olha um exemplo de erro de tipo. Ó, fulano se apodera de material na rua, imaginando tratar-se de coisa abandonada. Na verdade, o material era de Beltrano que reformava sua casa. Vejam que fulano não sabia que subtraía coisa alheia móvel. Tá aqui, ó. Fulano não sabia que subtraía coisa alheia móvel. O que é isso? Nós estamos diante de uma ignorância. Ele ignorava a realidade. Falsa percepção da realidade. Falsa percepção da realidade. Tá ok? Então vejam que é um clássico exemplo de erro de tipo. Fulano se apodera de material na rua, imaginando tratar de coisa abandonada. Na verdade, o material era de Beltrano, que reformava sua casa. Vocês perceberam que fulano não tinha conhecimento, ignorava que a coisa de que se apoderava era alheia? É uma falsa percepção da realidade. Estamos diante de erro de tipo. Cuidado, você não pode confundir erro de tipo com erro de proibição. Erro de proibição, matéria que vocês vão estudar lá na culpabilidade com o professor Fábio Roque. O Fábio Roque fará uma especial intervenção no nosso curso e ele vai cuidar da culpabilidade. Então, o substrato culpabilidade, quem vai ministrar para vocês é o grande Fábio Roque. Vocês vão adorar a maneira como ele ministra esse assunto. E ele vai tratar do erro de proibição. Então, qual é a minha missão aqui? Apenas alertá-los de que erro de tipo não se confunde com erro de proibição. Quem vai aprofundar erro de proibição com vocês? O Fábio Roque. Dá uma olhada, ó. Não podemos confundir erro de tipo com erro de proibição. Erro de tipo, como eu já anunciei,
consiste na falsa percepção da realidade. E o erro de proibição, Rogério? Aqui não. Aqui o agente percebe a realidade. O agente conhece a realidade, equivocando-se sobre a regra de conduta. Equivocando-se sobre a regra de conduta. Então vejam a diferença. No erro de tipo, existe falsa percepção da realidade. Ele ignora a realidade que o cerca. No erro de proibição, ele percebe a realidade, ele conhece a realidade. Ele equivoca-se sobre a regra de conduta. No erro de tipo, se existe uma falsa percepção da realidade, o agente não sabe o que faz. No erro de proibição, ele sabe o que faz, mas ignora ser proibido. O agente sabe o que faz. O agente sabe o que faz, mas ignora ser proibido. Ignora ser proibido. O agente sabe o que faz, mas ignora ser proibido. Vejam a diferença dos dois. O exemplo que eu dei de erro de tipo foi o agente apoderando-se de coisa que imaginava abandonada, mas era alheia. Aqui eu dou um outro exemplo. Fulano sai de uma festa com guarda-chuva pensando que é seu, mas logo percebe que era de outra pessoa. Vejam que nesse exemplo ele ignora que a coisa é alheia. Tá aqui, ó. Ignora tratar-se de coisa alheia. Isso é uma falsa percepção da realidade. Ele não sabe que está subtraindo coisa alheia móvel. Rogério, me dá um exemplo, então, de erro de proibição para que eu possa compará-los e nunca mais confundir? Tá aqui, ó. Fulano encontra guarda-chuva perdido na rua, e dele se apodera, imaginando que achado não é roubado. Já ouviu falar disso aqui, não? Achado não é roubado. Já ouviu falar disso aqui, Tiago? Já, né? Achado não é roubado. Fulano encontra guarda-chuva perdido na rua e dele se apodera, imaginando que achado não é roubado. Vejam, em nenhum momento ele acreditava que esse guarda-chuva não era de ninguém. Ele percebeu que o guarda-chuva era de alguém e estava perdido. Se apoderou imaginando que achado não é roubado. E ele esqueceu que se você se apoderar de coisa achada, é crime de apropriação indevida do artigo 169, parágrafo único, inciso 2. Então, olha a diferença, ó. Preste atenção da diferença para não confundir. Coloca aqui. Então, olha, cuidado com o concurso. Exemplo 1. O agente, pensando que a coisa era abandonada, se apodera, ou dela se apodera. Imaginando que a coisa era abandonada, dela se apodera. Dela se apodera. E o exemplo 2. O agente, percebendo coisa perdida, dela se apodera, desconhecendo a ilicitude do seu comportamento. Desconhecendo a ilicitude do seu comportamento. Vejam como os dois exemplos não se confundem. No primeiro exemplo, o agente não sabe o que faz. O agente não sabe o que faz. Não sabe
que não sabe que subtrai ou que se apodera de coisa alheia. Ó, não sabe que se apodera de coisa alheia. Essa fórmula redunda num erro de tipo. Já no segundo exemplo, o agente sabe o que faz. O agente sabe o que faz. Ele sabe que se apodera de coisa alheia perdida. Sabe que se apodera de coisa alheia perdida. Ele só ignora que isso é crime. Ele ignora que isso é crime. Então dá uma olhada. Erro de proibição. Erro de proibição. Perceberam a diferença nos dois exemplos? Ficou fácil. Então cuidado com esses detalhes num concurso público. Você não tem mais como confundir erro de tipo com erro de proibição. Guardem esse detalhe, ó, no erro de tipo ele não sabe o que faz, no erro de proibição ele sabe perfeitamente o que faz. Ele ignora a ilicitude do comportamento. Tá ok? Fácil. Joia? Então agora vejam, nós vamos dar sequência e eu quero, dentro do assunto erro de tipo, demonstrar para vocês as várias espécies que existem. E nós vamos estudar todas essas espécies. Coloca para mim, por favor, ó. Dá uma olhada. Erro de tipo, espécie. Primeira espécie. Erro de tipo essencial. Erro de tipo essencial. No erro de tipo essencial, o erro recai sobre os dados principais do tipo penal. O erro recai sobre os dados principais do tipo penal. No erro de tipo essencial, o erro recai sobre os dados principais do tipo penal. E esse erro de tipo essencial, ele se divide em duas espécies. 1.1, erro de tipo essencial inevitável e erro de tipo essencial evitável. Evitável. A segunda espécie de erro de tipo é o erro de tipo acidental. É o erro de tipo acidental. No erro de tipo acidental, o erro recai sobre os dados secundários do tipo. O erro recai sobre os dados secundários periféricos do tipo penal. Do tipo penal. E o erro de tipo acidental, ele se divide em 5 espécies. 5 espécies. Eu tenho 2.1. O erro sobre o objeto, o erro sobre o objeto. 2.2, o erro sobre a pessoa, o erro sobre a pessoa. 2.3, eu tenho erro na execução, erro na execução. 2.4, eu tenho resultado diverso do pretendido, resultado diverso do pretendido. E 2.5, erro sobre o nexo. Erro sobre o nexo. Pronto. Então, estas são as espécies de erro de tipo e nós vamos estudar todas. Ministério Público de Alagoas caiu exatamente isso aqui para o candidato discorrer na prova. Erro de tipo e suas espécies. Você ia ter que lembrar o examinador que você tem duas grandes espécies de erro de tipo, essencial e acidental.
O essencial recai sobre dados principais do tipo e o acidental sobre dados secundários. O erro de tipo essencial se divide em inevitável e evitável, e o acidental sobre o objeto, sobre a pessoa, na execução, resultado diverso do pretendido e erro sobre o nexo causal. Pronto. E nós vamos agora analisar cada uma dessas espécies. Vamos começar com o erro de tipo essencial e as suas duas grandes espécies, e o erro de tipo acidental e a divisão em 5 subespécies. Compreenderam? Então, sem demora, vamos imediatamente para o erro de tipo essencial. Está aqui, ó, que é o erro, como eu já alertei, que recai sobre os dados principais do tipo. Aqui é uma dica que eu dou para vocês, ó. Se vocês estão em dúvida se o erro recai ou não sobre os dados principais do tipo, guardem o seguinte: se avisado do erro, o agente para de agir criminosamente. E onde está previsto o erro de tipo essencial? E daqui a pouco eu vou dar exemplos, vai ficar tudo mais fácil. Está previsto no artigo 20 caput do Código Penal. Olha o que diz o artigo 20 caput do nosso Código. Ó, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. O artigo 20 traz o erro de tipo essencial. Joia? Então vamos estudar o erro de tipo essencial e todos os outros erros da seguinte maneira. Eu vou dar um conceito, depois eu vou dar um exemplo, você vai fixar o conceito e depois as consequências penais desse erro. Vamos lá? Erro de tipo essencial. Qual é o conceito, Rogério? O agente ignora ou erra sobre elemento constitutivo do tipo legal. Olha o exemplo, ó. Caçador que atira contra um arbusto pensando que lá se esconde um veado. Ao se aproximar, percebe que matou alguém. Você percebeu o seguinte, ó, o caçador ignora a presença de alguém. Ó, ignora a presença de alguém. O caçador ignora a presença da elementar alguém. Adelan Camargo, nosso aluno de Curitiba. Você percebeu isso? Ó? O caçador, ele atirou contra um arbusto, pensando que lá havia um animal. Ao se aproximar, percebeu que existia alguém, pessoa, um ser humano. Ele agiu ignorando a presença da elementar alguém. Isso é um erro de tipo essencial. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Qual foi a dica? Coloca para eles. Se avisado do erro, ele para de agir criminosamente. Não foi esse a dica que eu dei? Se avisado do erro, ele para de agir criminosamente? Se você avisasse o caçador, cuidado, no arbusto não tem um animal, tem um ser humano, ele daria o tiro? Não, não daria o tiro. Isso é um erro de tipo essencial. Compreendeu? Joia. Então coloca pra gente. Erro de tipo essencial. O agente ignora ou erra sobre o elemento constitutivo do tipo. Caçador que atira contra um arbusto pensando que lá se esconde um animal, quando lá tem alguém. Ele claramente não sabe o que faz. Claramente ignora a presença de uma elementar, de um dado principal do tipo do artigo 121. Ele não sabe que lá tem alguém. Rogério, e quais as consequências deste erro? Pessoal, no assunto consequências, vai depender se o erro é inevitável ou evitável. Se o erro é inevitável ou evitável. Vai depender se o erro é inevitável ou evitável. Se era inevitável esse erro, a consequência é uma. Agora, se o erro do caçador era evitável, a consequência
é outra. Rogério, e como é que eu vou saber se o erro era evitável, inevitável, ou quais as consequências, antes de mais nada, se o erro é inevitável, evitável? Coloca para mim, ó, erro inevitável, evitável. O erro inevitável exclui o dolo. O erro inevitável exclui o dolo. Pessoal, por quê? Tratando-se de erro essencial, o agente não tem consciência do que faz. Ó, no erro essencial, o agente não tem consciência do que faz. Se ele não tem consciência do que faz, e eu sei que a consciência é elemento do dolo, se não tem consciência, não tem dolo. Então, no erro inevitável, exclui-se o dolo. Por quê? Porque como espécie de erro essencial, o agente não tem consciência. E se eu sei que a consciência é elemento do dolo, não tendo consciência, não tem dolo. Isso é óbvio. Então, o erro inevitável exclui o dolo por ausência de consciência. Agora, o erro inevitável, ele também exclui a culpa. O erro inevitável, ele também exclui a culpa. Rogério, e por que ele exclui a culpa? Não só o dolo, mas também a culpa. Está aqui, ó. Ser inevitável, cuida-se de erro imprevisível. Cuida-se de erro imprevisível. Opa! Então, eu sei que a previsibilidade é elemento da culpa. Não tendo previsibilidade, também não tem crime culposo, ó. Lembrando que a previsibilidade é elemento da culpa. Se eu não tenho previsibilidade, eu também não tenho crime culposo. Então dá uma olhada, ó. Tratando-se de erro inevitável, exclui-se o quê? Exclui-se a previsibilidade. Tratando-se de erro inevitável, exclui-se a previsibilidade. Se eu não tenho previsibilidade, eu não tenho crime culposo. E com isso, eu chego à conclusão que se o erro é inevitável, exclui-se tanto o dolo quanto a culpa. Então, se era inevitável o erro desse caçador, ele não vai responder nem por homicídio doloso, nem por homicídio culposo. Não vai responder por homicídio doloso porque ele não tem consciência, e a consciência é elemento do dolo. Não vai responder por homicídio culposo porque a previsibilidade é elemento da culpa. Se não tem previsibilidade, eu não posso fazê-lo responder por homicídio culposo. Não ficou fácil? Então, o erro inevitável, o fato deixa de ser punível por ausência de voluntariedade. Agora, cuidado com o erro evitável. Dá uma olhada, ó. No erro evitável a coisa muda. No erro evitável, também exclui o dolo. O erro evitável também exclui o dolo. Por quê? Porque, tratando-se de erro essencial, por quê? Ó, tratando-se de erro essencial, o agente não tem consciência. E eu já sei que a consciência é elemento do dolo, nossa aula passada. Eu sei que a consciência é elemento do dolo. Então vejam que interessante, ó. O erro evitável não deixa de ser também espécie de erro essencial. E se é erro essencial, o agente não tem consciência. Se não tem consciência, desapareceu um elemento do dolo. Então, o erro evitável, como espécie de erro essencial, também exclui dolo. Porém, por ser evitável, pessoal,
Dá uma olhada. Não exclui a culpa. Não exclui a culpa. Punindo-se o fato como crime culposo se previsto em lei. Se previsto em lei. Então vejam que o erro evitável não exclui a culpa. Rogério, e por que não exclui a culpa? Sendo evitável, existe previsibilidade. Existe previsibilidade. Sendo evitável, existe previsibilidade, que é o que basta para haver culpa. Dá uma olhada, ó. Não exclui a culpa, porque sendo evitável, existe previsibilidade. Não exclui a culpa, sendo evitável, existe previsibilidade. Então, nesse nosso exemplo do caçador, se eu comprovar que o erro dele era evitável, tudo bem, ele não vai responder por crime de homicídio doloso, mas sendo o erro dele evitável, o resultado era previsível, não estou falando previsto, previsível, possibilidade de ser conhecido. E se o resultado era previsível, ele vai responder pela culpa. O homicídio pune a modalidade culposa? Sim, então ele vai responder por homicídio culposo. Então, repetindo, no exemplo do caçador, se o erro dele for comprovadamente inevitável, não existe dolo, não existe culpa. Se o erro for evitável, pode até não existir o dolo, porque não tem consciência, mas fica a culpa porque era previsível, ele vai responder por crime culposo. Rogério, e como é que eu vou saber se o erro era evitável ou inevitável? Dá uma olhada, ó. Como aferir a evitabilidade ou não desse erro? Como aferir? Uma primeira corrente, ela vai defender o seguinte, ó, para saber se o erro é evitável ou inevitável, deve-se invocar a figura do homem médio. A figura do homem médio. Se o homem médio pudesse evitar, o erro é evitável. Se o homem médio pudesse evitar, o erro é evitável. Então, uma primeira corrente vai trabalhar com o homem médio para saber se o homem médio, no lugar do caçador, teria ou não condições de evitar a morte daquela pessoa que estava atrás do arbusto. Se o homem médio tivesse como evitar, era evitável. Se o homem médio não tivesse como evitar, não é evitável. Aí é inevitável. Já uma segunda corrente prefere o quê? Uma segunda corrente trabalha com as circunstâncias do caso concreto. Trabalha com as circunstâncias do caso concreto. É muito difícil saber quem é esse homem médio. Se é muito difícil saber quem é esse homem médio, vou trabalhar com as circunstâncias do caso concreto. Vejam, o grau de instrução, a idade do agente, tudo isso pode influenciar na previsibilidade. Está aqui, ó, o grau de instrução, idade do agente, profissão, etc., podem interferir na previsibilidade. Então, a primeira corrente trabalha com a figura do homem médio. A segunda corrente trabalha com as circunstâncias do caso concreto. Por quê? Porque o grau de instrução, a idade do agente, a sua profissão, tudo isso pode interferir ou não na previsibilidade do erro. Tranquilo? Rogério, qual dessas duas correntes tem prevalecido? A primeira corrente é a que prevalece. A primeira corrente tem prevalecido. A primeira corrente é a que prevalece. Joia?
Compreenderam isso? Então, assim, nós encerramos o erro de tipo essencial e suas duas modalidades. Erro de tipo essencial evitável e erro de tipo essencial inevitável. Vamos agora para o erro de tipo acidental. Dá uma olhada, ó. O erro de tipo acidental, ele já não recai mais sobre os dados principais do tipo. Vejam que no erro de tipo acidental, ele recai sobre os dados secundários do tipo, periféricos do tipo. Quando avisado do erro, ele corrige os caminhos ou o sentido da conduta para continuar a agir de forma ilícita. Vocês estão lembrados que eu comentei o seguinte? No erro de tipo essencial, se você avisasse o caçador que atrás do arbusto tinha alguém, ele ia parar de agir criminosamente, ele não ia atirar. No erro de tipo acidental, não. Se você avisá-lo do erro, ele vai até corrigir os caminhos do comportamento, mas continua agindo criminosamente. Percebeu isso? E nós vimos que o erro de tipo acidental se divide em 5 espécies. Essas 5 espécies, nós vamos começar a estudá-las no segundo bloco da aula.